da evolução, né? Então, vejamos. Como nós falamos, para que haja variação e que, eventualmente, hajam novos órgãos e novos organismos, é necessário que as mutações, então, sejam benéficas. Então, quais são as evidências que nós temos que existem mutações benéficas? Vamos lá. Eu vou dar um exemplo interessante, recente aí, que foi publicado na Cell, Current Biology, perdão. Na sua esquerda aí, você tem, com a letra A, você tem a planta normal, tá? Então ela tem as pétalas, que são a parte branquinha que está ali embaixo, e você tem as sépalas, que são a parte roxinha, tá? À sua direita você tem uma mutante, tá? Que é uma planta que perdeu a capacidade de expressar pétalas. E ao invés de pétalas, ela produz sépalas. Essa planta ela é claramente uma planta danificada, porque ela não tem pétalas. Ela é menos atraente para os polinizadores. Mas por alguma razão, na população que eles estavam estudando especificamente, essa plantinha mutada, B, ela está aumentando em frequência na população. Então eles vão falar que isso é seleção natural. Eles não sabem muito bem o porquê, mas eles acham que é porque essa planta ela sofre menos herbivoria. Como ela é menos cheirosa, menos palatável, talvez, ela é menos predada, menos comida. Então, portanto, ela aumenta em frequência na população. Mas ninguém em sã consciência diria que isso é um ganho de função. Inclusive, os próprios autores falam que foram mutações de perda de função. Então, vejam que o fato de uma espécie, ou melhor, de organismos, né, de indivíduos, aumentarem em frequência na população, não significa, portanto, que o organismo se tornou melhor, que houve uma criação de função. Essa que é a questão que nós temos que entender. Mutação benéfica meramente significa que, circunstancialmente, o sucesso reprodutivo daquele indivíduo foi aumentado, como foi o caso aqui. Mas dizer que perder a capacidade de fazer pétala é uma coisa, é ganhar algo, óbvio que não. Então vamos pegar então o melhor exemplo de mutação de laboratório que já existiu, né, para a gente para não nos acusarem de estar, né, selecionando os exemplos mais convenientes, né. Tem um experimento que é muito interessante, inclusive, que está sendo rodado por mais de 30 anos pelo laboratório do Lansky, lá nos Estados Unidos. E basicamente você tem 12 frascos, né, com um meio apropriado para se cultivar bactéria. Você tem 12 populações de bactérias, Escherichia coli, que é a bactéria modelo que se usa na genética, e eles deixam elas evoluírem espontaneamente. E eles têm feito... Então, quando a bactéria cresce demais, né, começa a consumir o meio e já não cabe ali no frasco mais, por assim dizer, eles trocam o frasco, transferem a parte dessa população para um novo frasco. E eles têm feito isso por mais de 30 anos, tá? E eles não têm tentado influenciar a evolução. O máximo que eles fazem é alterar o meio ali onde as bactérias estão. Então, alguns têm menos glicose do que a outros, etc. Tá? Então, é um experimento de evolução natural, que do ponto de vista científico é algo interessantíssimo. Haja paciência para manter um experimento rodando por 30 anos. E qual foi, então, a mutação nesse experimento que ocorreu, a mais interessante, né? E lembrando bem que a bactéria, porque ela se duplica a cada 20 minutos, 30 anos de evolução de bactéria, né, equivale a basicamente 2 milhões de anos em geração humana, porque são mais de 73 mil gerações de bactérias. 73 mil gerações humanas dariam aí, assumindo 30 anos de geração, né, ou que seja 20 e poucos, 25, daria quase 2 milhões de anos de evolução, né. Veja como uma revista que não é de publicação científica, é simplesmente de divulgação científica, descreveu a mutação mais impressionante que aconteceu nessas populações. Eles descrevem da seguinte forma: a maior mudança evolutiva que aconteceu após 31 mil gerações, quando uma das linhagens das 12 populações evoluiu a habilidade de comer citrato, um outro químico que tinha ali no meio de cultura da bactéria. Veja como eles frasearam o negócio. Evoluiu a habilidade de se alimentar de citrato. Então, quando você escuta isso, e é isso que os divulgadores de YouTube, ou até mesmo os próprios evolucionistas fazem, quando você escuta isso, você tende a achar que houve um ganho de função, que houve uma criação de algo
que não existia antes, que a bactéria Escherichia coli não conseguia comer citrato e agora ela consegue. E aí você fica, nossa, realmente, então a evolução pode criar coisas novas. O que realmente aconteceu, que eu tentei descrever aí nesse diagramazinho pequenininho à sua esquerda, embaixo, não foi isso. A Escherichia coli, ela é capaz, naturalmente, de digerir citrato. Acontece que ela não quer fazê-lo, porque o citrato é uma péssima fonte de carbono para a bactéria. Então ela só utiliza citrato quando ela não tem outra escolha, quando o meio está em uma situação estressante. Então, por exemplo, quando falta oxigênio no meio, está em uma situação anaeróbica, a bactéria ativa os genes envolvidos na digestão do citrato. Tá? O que essas mutações fizeram, foram 3, e não vou entrar em detalhes aqui, foram algumas mutações até muito interessantes, não só de mudar uma letrinha no DNA, teve uma transferência de um pedaço de um gene para outro lugar, mas o que aconteceu efetivamente é que esse interruptor que mantém o gene desligado quando tem oxigênio presente, ele ficou ligado continuamente. Então agora essa bactéria ela consegue comer citrato em qualquer circunstância. Só que ela é uma bactéria quebrada, porque esse controle da capacitação do gene envolvido na digestão de citrato, ele está lá por uma razão, porque a bactéria não quer comer citrato. Mas no ambiente que isso aconteceu, eles tinham tirado a glicose do ambiente, ou colocado em pouca proporção no meio. Então, naquele ambiente estressante, em que não há o alimento preferido da bactéria, a bactéria mutada, que perdeu a capacidade de controlar a expressão do gene de forma apropriada, ela acaba crescendo, produzindo mais descendentes, porque ela consegue comer o citrato mais do que a outra. Então é isso que eles estão chamando de mutação benéfica, ok? Só que veja, se você colocar essa bactéria de volta para o meio normal com glicose, ela perde, isso já foi feito inclusive, ela perde em competição para a bactéria normal. E pior, ela não consegue reverter a mutação. Ela é uma bactéria quebrada, que agora vai utilizar esse gene continuamente até em um ambiente ideal. Então vejam a sutileza da questão. Então, existe mutação benéfica? Bom, se mutação benéfica significa mutações que circunstancialmente aumentam a probabilidade de um organismo deixar descendentes, então sim, existe. Essa mutação está aumentando a perfeição do organismo? Está gerando algo novo? Não. Então, um exemplo que eu gosto de dar, eu fiz esse gift aí no Paint, porque eu tenho uma habilidade surpreendente com o computador. Pensa o seguinte, você tem 3 carros de Fórmula 1, eles estão na última volta, para chegar na linha de chegada, eles estão empatados, eles são idênticos. Então eles vão praticamente chegar empatados. Agora imagina que no meio, quase chegando na linha de chegada, um desses carros perde a asa traseira, por uma questão de problema estrutural na hora de fazer a asa, ou porque algum pombo bateu na asa, não interessa, ele perde essa asa. Nesse caso, pode ser que isso ajude esse piloto a ganhar a corrida, porque naquele momento, perder a asa pode ter deixado o carro um pouco mais leve, porque ela pesava, sei lá, 30 quilos, diminuiu o arrasto do carro, e ele ganhou a corrida. Foi benéfico ter perdido a asa traseira? Foi. Se estamos nos baseando simplesmente no ato de ganhar a corrida, sim. Mas se a corrida tivesse mais uma volta, esse carro não vai conseguir fazer a curva. Por quê? Porque a asa traseira está lá para um propósito. Ela existe para um fim, que é dar a pressão aerodinâmica no carro para ele poder fazer curva. Então, o que o evolucionista está dizendo, basicamente, é isso, que perder, né, circunstancialmente benéfico é algo bom. Né? Então, veja que a mutação ela vai quebrar o organismo, ela não vai gerar nada novo, ela vai alterar a expressão, a quantidade, talvez, de uma proteína que já tem. Nenhuma função está sendo criada. Os organismos mutantes são intrinsecamente piores, porque eles perderam algo que tinha um fim, né? O controlador do gene lá da bactéria existia para um fim. E você nunca vai construir um organismo quebrando ele. Tá? Isso é tão interessante que os evolucionistas, né, se eles estão dizendo que a mutação é a fonte da variação e ela é responsável por montar o organismo, né, esse processo é o acaso, o erro, então o mínimo que ele deveria ser capaz de dizer é quantas mutações são necessárias para fazer uma espécie nova. E veja que para o evolucionista, espécie nova é o que o professor Carlos Nogueira nos disse, simplesmente raças, em muitos casos. Por exemplo, os tentilhões.
Então, não estou nem pensando aqui, por exemplo, no caso de evolução da baleia a partir de um ancestral terrestre. Nem esse tipo de especiação, de 2 tentilhões lá, muito diferente um do outro, o evolucionista sabe dizer quantas mutações são necessárias. Então, esse artigo aí foi publicado em 2021, na Science, e eles falam, eles vão fazer uma asserção, porque a evolução ela é basicamente um pensamento circular contínuo. A formação de novas espécies gera biodiversidade e muitas vezes é impulsionada pela evolução através da seleção natural. Ok, isso nunca provou, é uma asserção. No entanto, o número de alterações genéticas envolvido na especiação é amplamente desconhecido. Espera lá, então o que você conhece, afinal? Né? E o Darwin já fala, né, ele já fala mais ou menos que se pudesse ser demonstrado que existe qualquer órgão complexo que não poderia ter sido formado por numerosas, sucessivas e leves modificações, que hoje nós entendemos por mutações, minha teoria absolutamente desmoronaria. Então, cadê o desmoronamento da teoria? Porque isso não foi demonstrado em nenhum momento. Né? E outra, nós estamos descobrindo, isso aqui é um artigo publicado na Nature, a segunda maior revista de publicação científica depois da Science, de 2022, recente, que não só os organismos não querem mutar, né, como eu havia dito, eles têm um mecanismo de reparo, mas hoje nós sabemos que os genes envolvidos em aspectos mais importantes do organismo, né, como, por exemplo, desenvolvimento, né, produção de órgãos, etc., eles mutam ainda menos do que se imaginava. 2/3 a menos dentro dos genes, onde deveriam ocorrer as mutações. Porque não adianta nada você ficar mutando na periferia, né? Mutações que vão alterar, sei lá, a expressão de coloração. Né? Talvez o bicho vai produzir mais ou menos melanina. Você tem que mutar genes envolvidos no desenvolvimento, sei lá, da forma do organismo. Não forma metafísica, mas né, aparência morfológica, número de patas. Mas esses genes são exatamente aqueles que mutam ainda menos. Impressionante isso. Tá? Então, só para mostrar